Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês propriamente sobre este tema tão relevante, tão importante para nossas vidas, que somos filhos de Deus, que temos uma aliança com Deus mediante ao sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário, mas também para todos os seres humanos que são criaturas de Deus, que ainda não têm uma aliança com o Senhor Deus, mediante ao sangue de Jesus. E hoje eu quero falar com vocês sobre o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial. E eu quero usar como tema para versar esta conversa que eu terei com vocês sobre o amor de Deus, o tema, o amor de Deus que nos constrange, e para isto eu quero usar aqui um texto da Epístola aos Romanos, capítulo de número 5, os versículos de número 6 ao versículo de número 8. Está escrito: ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então esse texto aqui é um dos textos da palavra de Deus que trata com profundidade o amor de Deus, ou a essência do amor de Deus, porque o texto diz que quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, morreu pelos ímpios no tempo adequado. E aí o texto diz: porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez até alguém ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Esta expressão aqui, pecadores, fala do tempo da ignorância, da inimizade com Deus. E antes de nós estarmos aliançados com Deus por meio do sangue de Jesus, a palavra de Deus diz que Deus, ele prova o seu amor ao ter Cristo morrido por nós, porque quando o homem pecou no jardim do Éden, a palavra de Deus diz que houve ali uma ruptura, aonde o homem se afastou de Deus totalmente, e com isto agora houve esta separação, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, porque ele é um Deus transcendente, um Deus totalmente separado dos pecadores, um Deus santo, mas também ele é um Deus imanente, porque ele se encarnou e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, vindo sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E a palavra de Deus diz que Deus provou o seu amor ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E esta expressão, como eu disse, pecadores, fala do tempo da ignorância, aonde nós estava numa atitude, ou em um ato, ou em uma posição de pecadores obstinados de coração. Porque quando o homem está nessa condição de pecar diariamente, ele está numa condição ou no estado de inimizade com Deus. E todos nós, quando pecamos, quando eu falo aqui, uso a expressão pecamos, eu estou referindo ao pecado original de Adão. Quando Adão pecou, todos pecaram, destituídos fomos da glória de Deus. E a partir daí nós estávamos em uma posição de inimigo de Deus, separados de Deus. Havia uma parede de separação entre nós e nosso Deus. Porém, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus.
Então, a oferta de Deus, mediante a este amor, um amor que se doou, um amor sacrificial, nós precisamos nos atentarmos e aceitar a oferta do amor de Deus. E a oferta deste amor é a salvação que está no seu Filho. E nós precisamos e devemos aceitar esta oferta deste amor de Deus que está em Cristo. E aqui o texto de Romanos diz que, ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Então, não foi por obras nossa, porque fizemos alguma coisa boa e por isso Deus decidiu enviar seu Filho ao mundo para que morresse na cruz do Calvário. Não foi por isto, foi porque Ele é amor, Ele é a fonte do amor, Ele é a essência do amor. E por Ele ser amor, Ele viu que nós estávamos perdidos quando o pecado entrou no mundo e Ele viu a necessidade de fazer algo por nós. E Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, porque o texto diz, ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. A palavra ímpio aqui está generalizando a todos os seres humanos antes da entrega de Cristo na cruz. Mas Deus, no seu infinito amor, neste amor que nos constrange, Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E daqui a pouco eu quero ler esse texto para que nós explanemos a ele com mais profundidade. Então Deus, Ele envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que mediante ao seu Filho nós possamos ter vida, e vida em abundância, vida em plenitude. A palavra aqui continua dizendo no versículo de número 7, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer porque faz o bem. Se nós pararmos aqui para pensar neste texto, neste versículo, nessa citação, no entendimento prático, se nós pararmos para pensar aqui, se uma pessoa que faz o bem, passou a sua vida toda fazendo bem, e de repente esta pessoa se encontra no leito de um hospital precisando de sangue, que alguém doe sangue para que ela continue viva. Pelo histórico de vida desta pessoa, pela bondade que ela praticou, sua vida piedosa, nós somos sensibilizados muitas das vezes por isto para doar o sangue. Mas o que o texto está dizendo aqui, será que nós poderíamos morrer por alguém que fez o mal, que matou, roubou, fez algo tão maldoso, e nós abrir mão do nosso direito e chegar lá e doar o sangue ou até mesmo o órgão nosso para que esta pessoa continue viva? Nós, com o nosso próprio amor, que nós amamos, o amor filial, o amor fraternal, o amor familiar, nós não conseguiremos agir desta forma. Mas se nós estivermos vestidos deste amor, o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial, nós podemos e nós seremos impulsionados a amar desta maneira. Um amor que ama independentemente se a pessoa fez o bem ou não, se ela merece ou não. Então foi com este amor que Deus nos amou, e a palavra de Deus diz que, ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. E Ele nos amou, Ele morreu por nós, por amor, porque o texto diz claramente, a essência desse texto é expressar o amor de Deus, que nos amou de tal maneira que entregou o seu bem maior, o seu bem mais importante, por amor. E nós precisamos aceitar a oferta deste amor, o amor de Deus que nos constrange. E o versículo de número 8 diz, mas Deus provou o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E este amor de Deus, essa entrega deste amor, nos outorgou a sua justiça. Ele dá o seu Filho como propiciação, e através dessa
propiciação, nós fomos justificados por Deus por este amor, porque Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, todo o pano de fundo destas verdades, destes axiomas da palavra de Deus, é revelar o amor de Deus, a justiça de Deus, que se manifestou em seu Filho Jesus Cristo, sem as obras da lei. Então nós precisamos abrir o nosso coração, reconhecer que nós somos pecadores e que nós somos necessitados deste amor de Deus. Quando nós entendemos e experimentamos deste amor de Deus, nós já não dependemos mais do amor das pessoas para ser feliz. Porque quando nós somos amados por Deus, quando nós entendemos que nós somos amados, e não porque nós fizemos algo de bom, mas porque Ele amou e Ele nos amou, e nós entendemos e experimentamos deste amor, nós não mais mendigaremos o amor das pessoas, porque nós somos preenchidos por este amor até a plenitude de Deus, como disse Paulo na epístola aos Efésios. Então, você precisa abrir o seu coração para receber este amor de Deus que nos constrange, um amor doador, um amor sacrificial, e Ele sacrificou seu bem maior por amor. E nós precisamos abrir o nosso coração para receber este amor, porque quando nós recebemos este amor em nós, nós começamos a amar com o amor de Deus, amar os nossos inimigos como Cristo nos ensinou, que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E só ama os seus inimigos, e só ama o semelhante com esse amor, quando nós entendemos o amor de Deus na sua essência e nós amamos também. E nós precisamos ser impactados a cada dia por este amor de Deus, para que nós sejamos aperfeiçoados, aprimorados por este amor, porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou. O homem pecou no jardim do Éden, se afastou de Deus, e aqui teologicamente a palavra aqui, a depravação do homem, que é a separação, o homem ficou em uma posição de alienação de Deus, de separação de Deus. Mas Deus olhou para a condição do homem e Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isto expressa o tamanho amor de Deus para com a humanidade. A palavra de Deus diz no prólogo do Evangelho de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ele, contra ela. Então, abra o seu coração para que esta luz, que é Cristo, resplandeça no seu coração e este amor de Deus invada o seu coração para que você seja preenchido até a plenitude de Deus, e a partir daí você vai sendo capacitado a cada dia a amar o seu semelhante, independentemente se ele está te fazendo bem ou mal, porque simplesmente você ama porque Deus te amou primeiro. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui um texto que continua falando deste amor profundo, este amor sacrificial de Deus, este amor ágape, o amor agape de Deus, este amor que nos constrange. E a Bíblia diz aqui na epístola de 1 João 4:9 está escrito: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o amor de Deus se manifestou por nós no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que nós, mediante a ele, tenhamos vida.
E só ama de verdade com esse amor ágape quem de fato experimenta diariamente este amor de Deus manifestado mediante a sua graça. Porque muitas das vezes nós pecamos, mas quando nós nos voltamos para Deus e nos arrependemos e abandonamos, o Senhor derrama misericórdia sobre nós, porque Deus é amor. Deus, Ele nos ama. Nada do que eu venha fazer de bom pode fazer Deus me amar, e nada que eu faça de mal pode fazer Deus me amar, deixar de me amar. Mas isto não significa dizer que porque Deus me ama e nada do que eu faça de bom, nada do que eu faça de mal pode diminuir ou acrescentar que eu tenho que viver uma vida de pecaminosidade. Não, o amor de Deus que nos constrange, nos capacita, mediante a sua graça, mediante o seu poder sobrenatural, para que nós venhamos a viver uma vida diária de santidade, uma vida de renúncia, porque quem verdadeiramente foi impactado pelo amor de Deus, não vive mais para si, mas ele vive para Deus, para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Não importa os ventos, as tribulações, as adversidades, os levantes do inimigo, mas ele continua ali permanente, constante, sempre atuante, abundante na obra do Senhor, porque ele é capacitado, aprimorado por este amor de Deus que nos constrange. E o texto aqui diz que o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho. Veja que o amor de Deus não é um amor sentimentalismo, emocionalismo. O amor de Deus é um amor doador. Ele doou o seu Filho por amor, para que nós tenhamos vida por meio dele. E a Bíblia diz, nisto está o amor de Deus. Não foi nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou. E nós precisamos, a cada dia, abrir o nosso coração, estarmos abertos a este amor de Deus, para que este amor de Deus, a cada dia, nos capacite para viver a plenitude deste amor. Amém? E a palavra de Deus está escrito, e conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, este amor que está se referindo aqui é o amor ágape, o amor doador, o amor sacrificial. Então, quando nós permanecemos neste amor, Deus permanece em nós. E uma das maiores evidências de alguém que tem o Espírito de Deus, que pertence a Deus, que tem uma aliança com Deus, é que esta pessoa, ela ama, até mesmo aqueles que são diferentes dela, aqueles que são inimigos dela, ela consegue amar, porque o amor de Deus é que move a vida dela. E o texto continua dizendo no versículo de número 17, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então o amor de Deus a cada dia é aperfeiçoado em nós. E quem está aperfeiçoado neste amor não tem medo, porque o texto diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. E nós precisamos estar com este amor enraizado no nosso coração, para que nós possamos estar sempre perdoando, amando nossos inimigos, porque este é o amor de Deus, um amor doador. E se você diz que tem este amor em você, mas você odeia o seu irmão, odeia os seus inimigos, você precisa rever a sua vida. Você precisa fazer uma análise em si mesmo, porque o texto é claro que nós não podemos odiar o nosso semelhante. Porque se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu semelhante, eu estou mentindo e o amor de Deus não está em mim. Mas quando eu amo, eu estou de fato vivendo este amor
de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial. E o segundo ponto que eu quero enfatizar aqui é que quando este amor que nos constrange, o amor de Deus que nos constrange, está em nosso coração, nós conseguimos amar além das palavras, porque o amor de Deus em nós, ele ultrapassa as nossas palavras e se manifesta nas nossas obras. Amém? A palavra de Deus diz aqui: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer dele? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ações e em verdade. Então, quando nós estamos sendo aperfeiçoados por este amor de Deus, nós amamos não somente com palavras, mas com aquilo que nós possuímos, com os nossos bens, com o nosso serviço. Nós fomos chamados e projetados por Deus para servir uns aos outros em novidade de vida. E nós precisamos estar abertos. Nós precisamos amar com o amor de Cristo, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, se alguém, tendo bens no mundo, vê seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, a palavra é fática, como o amor de Deus pode permanecer nele. Nós precisamos amar com o amor de Deus, com o amor de Cristo, porque o amor de Cristo é um amor doador, um amor que se entregou. A palavra de Deus diz aqui: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelo o nosso irmão. Então nós precisamos agir desta forma, porque isto é o verdadeiro amor, o amor doador, o amor sacrificial que se entrega. E aqui eu não estou me referindo ao amor eros, que é o amor entre o homem e a mulher, o amor filé, o amor de amigo, e tantos outros tipos de amor que a Bíblia apresenta. Eu estou falando do amor ágape, o amor de Deus, que nós precisamos amar o nosso semelhante. Jesus diz em João, no Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, antes da partida, a palavra de Deus diz que Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos ameis, que vos ameis uns aos outros. Nisto saberão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, Cristo está faticamente aqui sendo objetivo nas suas palavras, que o mundo há de nos reconhecer por nós nos amarmos uns aos outros, não de palavra, mas em ações e em verdade. Porque quando nós amamos, nós manifestamos que de fato nós conhecemos a Deus, que de fato o amor de Deus está conosco. Se não vejamos, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós amamos, nós estamos demonstrando que nós conhecemos a Deus. Então, se você conhece a Deus, ame sem reserva, ame os seus inimigos, ame os seus perseguidores, ore pelos seus perseguidores, porque nós manifestamos este amor nestas atitudes de praticidade diariamente nas nossas vidas. Então, todos nós precisamos, eu, você, todos nós precisamos estar todos os dias orando, clamando a Deus para que nós possamos amar com este amor de Deus que nos constrange, um amor ágape, um amor doador que se entregou por amor a nós. Amém? Que você possa receber esta palavra, ser confrontada sim, mas edificada e consolada, porque eu creio que você já tem andado nas pisadas de Cristo, que a palavra de Deus diz que neste mundo nós somos como Ele, e se nós somos como Ele, nós precisamos fazer o que Ele fez, porque Filipenses 2,5 diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, este sentimento houve em Cristo, e a palavra de Deus nos revela isto, que o amor de Deus, o amor de Cristo se manifestou nisto, que Ele se deu, se doou por amor de nós. E com isto nós precisamos também nos doar, nos entregar
pelos nossos semelhantes. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você, com você agora, em nome de Jesus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado pela tua santa palavra. Ó Deus, por esta reflexão, por esta palavra tão viva e verdadeira que penetra o nosso coração, dividindo alma e espírito juntas e medulas, e é capaz de discernir os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações. Ó Pai, nos ajude a cada dia a amar com este amor que nos constrange, o amor ágape, o amor sacrificial, para que nós possamos a cada dia olhar para os nossos semelhantes, ó Pai, mesmo vendo falhas, defeitos, nós possamos derramar graça e misericórdia sobre a vida deles. Ó Senhor, abençoa cada um dos nossos inimigos, nossos perseguidores. Ó Senhor, eu abençoo a cada um deles. Ó Pai, abençoa-os para o louvor da Tua glória em Cristo Jesus. Abre os olhos deles, ó Deus, para que eles sejam impactados por este amor, para que eles sejam impulsionados por este amor, ó Deus, capacitados por este amor, Pai, para que eles a cada dia resplandeça este amor em todos os ambientes que eles estiver, que eles andar, e que a glória Tua resplandeça na face de Cristo, para o louvor da Tua glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus, que eu oro em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, deixe um joinha também, e ative o sininho das notificações para que você possa, todos os dias que eu colocar vídeo aqui, você possa receber a notificação e acompanhar a palavra de Deus e ser admoestado, ensinado, doutrinado pelas Santas Escrituras, porque é esta palavra que transforma o pecador. Como disse o texto áureo que eu li inicial, que Deus prova o seu amor ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.